E nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, Caio, com a ajuda da Cândida, conseguirá ficar com toda a herança do Antônio. Cândida acabará revelando ao Caio um segredo cabuloso envolvendo um dos filhos do vilão. Com a faca e o queijo nas mãos, Caio contratará um serviço do advogado Rodrigo e enfrentará Antônio de uma maneira sensacional. Cândida reunirá Caio, Antônio, Petra, Daniel, Irene e Ademir, todos em um único lugar, e fará a maior revelação da novela. E ainda, Rodrigo mostrará um documento retirando um dos herdeiros todos os direitos da herança. Tudo deverá acontecer quando Caio decidir enfrentar o pai e exigir a sucessão. Antônio o encara no fundo dos olhos e fala: "Você não merece sequer ser o peão dessas terras, quanto mais me substituir. Daniel e a Petra, eles sim estão preparados." Irene aplaudirá o marido, o parabenizando por ter aberto os olhos em relação ao Caio. O filho mais velho se aproxima do pai, falando: "Fique o senhor sabendo, meu pai, que eu não tenho medo de enfrentá-lo, coisa nenhuma. Vou lutar por essas terras, nem que seja na justiça." Caio, transtornado, deixa o local. Do lado de fora da casa, ele anda de um lado para o outro, lembra da Cândida e comenta consigo: "Dona Cândida sabe de muitas coisas sobre essa família. De repente, se ela me conta algum podre do meu pai, eu posso usar para conseguir a sucessão." Será nesse momento que Antônio e Daniel saem da casa. Escondido, Caio escuta os dois conversando. Caio se aproxima e por trás da parede ouvirá Daniel perguntar: "Quer dizer então, meu pai, que o senhor realmente está disposto a me entregar a sucessão?" Caio, atento, escuta Antônio dizer: "Já está decidido, Daniel. Vou passar a sucessão para você e sua irmã Petra. Vocês dois são e sempre serão o futuro da família." Daniel questiona sobre o Caio. Antônio olha de um lado para o outro, respira fundo e afirma: "Você ainda tem coragem de me perguntar daquele filho do capeta? Caio não vai ficar com nenhum palmo de terra da minha herança. Aquele ingrato não merece nada." Escutando tudo aquilo, Caio trinca os dentes de raiva e promete a si mesmo vingança. Daniel comenta: "Talvez o senhor esteja certo, meu pai. Minha mãe sempre nos alertou que o Caio poderia causar muitos problemas na nossa família." Caio, sem que eles percebam, entra no carro e parte em direção ao bar da Cândida. Ao chegar no local, a mulher verá o rapaz completamente abalado. Cândida, preocupada, pergunta: "Você tá assim por causa do teu pai, né, meu filho?" Caio dirá que sim, mas que agora está decidido a enfrentar o Antônio La Selva. A dona do bar fala: "Pois você tome muito cuidado com seu pai. Antônio não é de levar desaforo para casa, nem mesmo do próprio filho." Caio dirá que o pai vai deixar a sucessão com a Petra e o Daniel. Perplexa, Cândida comenta que isso é uma loucura do Antônio. Pensativa, a mulher decide falar: "Quer saber de uma coisa, Caio? Chegou a hora de você saber uma coisa muito importante sobre Antônio e seus irmãos." Caio questiona do que exatamente ela está falando. Cândida explica saber de um segredo do Antônio envolvendo um dos herdeiros, capaz de reverter a situação. O rapaz pergunta que segredo é esse. A mulher manda: "Primeiro, você procure um bom advogado. Enquanto isso, eu vou falar com uma pessoa muito interessada nessa história, agora mesmo." Caio parte em direção à cidade. Cândida, sozinha, comenta: "Chegou a hora, Antônio. Chegou a hora de você saber a verdade sobre um dos seus herdeiros." Caio chega no escritório do advogado Rodrigo pedindo ajuda para enfrentar Antônio La Selva na justiça
por todos os seus direitos. O que o rapaz não faz ideia é que um segredo está prestes a mudar o rumo da sua vida. Cândida chega na casa de Ademir, falando: Caio está em apuros. Chegou a hora de você, Antônio e os 3 herdeiros saber a verdade. Ademir questiona de que verdade a mulher está falando. A dona do bar pede: o que eu vou revelar agora a você, Ademir, mudará para sempre o rumo dessa família. Mas que fique bem claro, só vou fazer isso para evitar que uma injustiça seja feita com o pobre do Caio. Antônio decidiu entregar a sucessão para Daniel e a Petra, deixando o filho mais velho fora de todos os direitos. Ademir afirma que isso é uma baita injustiça. Cândida confirma: é por isso mesmo que estou aqui. Sei de um segredo que mudará essa história definitivamente. O irmão do Antônio pergunta: que segredo é esse? Cândida manda: tá certo, eu vou revelar a você, Ademir. Se segura para não cair para trás depois de escutar esse segredo. De volta ao escritório do advogado, Rodrigo pergunta ao Caio se ele tem algo a acrescentar que possa ajudar no processo. Caio fala: talvez sim, doutor, mas preciso esperar uma amiga revelar um segredo. Ela me garantiu que esse segredo que sabe sobre minha família vai reverter todo esse jogo. Rodrigo dirá ficar no aguardo dessa possível informação. Caio entra no carro e volta à casa do pai. Enquanto isso, Ademir, paralisado ao ouvir o segredo, comenta: não, mas isso que você está me falando não faz sentido. Não pode ser, dona Cândida. A dona do bar diz: como não faz sentido, Ademir? Esqueceu as coisas que aconteceram no passado? Eu sei de tudo. Eu sei todos os segredos que envolvem sua família. E eu vou revelar isso ao Antônio. Ademir alerta: caso Antônio saiba de uma coisa dessas, uma tragédia poderá acontecer na família. Cândida diz: já aconteceu, Ademir. Seu irmão quer deserdar o Caio. Isso não pode e não vai acontecer, porque eu não vou permitir de forma alguma essa injustiça com o coitado. E é por isso que eu estou indo agora mesmo resolver isso. Ademir avisa que irá junto com ela à fazenda do Antônio. Cândida fala: vamos sim. Vai ser bom você estar presente. Caio chega na casa do pai. Angelina, ao vê-lo, tentará convencê-lo a não enfrentar o patrão. Caio pergunta: onde está o Antônio? Angelina insiste: por favor, Caio, não. Você não pode enfrentar o Dr. Antônio. Pode ser muito perigoso. O rapaz avisa, não tem um pingo de medo do homem. Ele caminha em direção à sala, se aproxima da porta e percebe Antônio, Petra, Daniel e a Irene conversando. Escondido, escuta a Irene falar: chegou a hora de você tirar o Caio das nossas vidas, Antônio. Caio não pode mais conviver com os outros irmãos. Ele é um péssimo exemplo. Vai contaminar os nossos filhos. Caio invade o local, gritando: você é uma cobra mesmo, né, Irene? Sempre colocando meu pai e meus irmãos contra mim. Por quê? Por que tens tanto desprezo por mim? Será porque sabe que meu pai, apesar de todos esses anos, ainda ama minha mãe? Antônio exigirá que o filho se cale. Daniel também manda: veja como fala com a minha mãe, Caio. Eu já falei a você. Não me faça perder a paciência, cara. Caio encara o irmão dentro dos olhos e pergunta se ele não se dá conta que a Irene manipula todos ao seu redor para conseguir o que quer. Irene se fará de vítima pedindo ao marido que retire o Caio da casa, ou quem sairá dali será ela mesma. Antônio manda: Irene tá certo, Caio. Saia dessa casa. Já deixa bem claro que a sucessão ficará com a Petra e Daniel. Caio avisa
que seu advogado já está trabalhando para reverter essa injustiça. Irene toma a frente da conversa e rebate. Injustiça é você querer assumir o posto de sucessor do Antônio e colocar tudo a perder. Você não tem capacidade intelectual alguma, Caio. De repente, Cândida e Ademir entram na casa. Cândida se aproxima da Irene retrucando. Vamos ver agora quem não tem capacidade, Irene. Caio, meu filho, você não está sozinho nessa briga. Seu tio e eu viemos ajudar você. Não se preocupe. O que vai acontecer aqui mudará para sempre a história dessa família. Antônio pergunta que conversa é aquela e manda Ademir deixar suas terras imediatamente. Caso contrário, Ramiro será acionado. Ademir o enfrenta. Não tenho medo dos seus capangas, muito menos de você, Antônio. Cândida manda. Ademir vai ficar, até porque ele é um dos mais interessados no que eu tenho a revelar. Angelina, de longe, percebe que o bicho vai pegar. Daniel e Petra, sem entender a presença da dona do bar, olham para o pai e pedem. Pai, que tipo de envolvimento o senhor tem com essa mulher? É melhor pedir para ela ir embora. Cândida avisa, já está ciente que Antônio quer deserdar o Caio e passar a sucessão para Daniel e a Petra. Irene questiona o que a mulher tem a ver com isso. Cândida avisa ter chegado a hora de toda a família saber do grande segredo que Irene esconde de todos. Antônio, sem entender do que a dona do bar está falando, pergunta. Mas que conversa é essa? Você queira ser mais clara, Cândida. Não tô gostando nem um pouco do rumo dessa conversa. Caio pedirá ao pai que escute o que a Cândida tem a revelar. Irene, percebendo o que será revelado, pergunta. Espera, você por acaso não está pensando em falar aquilo? Ou tá? A dona do bar afirma. Sim, é exatamente isso que eu vou fazer, Irene. Chegou a hora de todos saber a farsa que durou todos esses anos. Irene gela dos pés à cabeça e suplica para que a mulher não revele essa história a ninguém. Antônio, ainda mais ansioso, exigirá saber o que a Cândida tem a revelar. A dona do bar fala. Eu vou revelar sim, Antônio. Só peço que após ouvir o segredo, não cometa nenhuma loucura. Cândida olha em direção a Irene e avisa não ter nada contra ela, que só está fazendo isso para proteger o Caio. Cândida ainda diz. Antônio sabe, mas acho que você, Daniel, e você, Petra, ainda não sabem que a mãe de vocês trabalhava no meu bar. Daniel e Petra, assustados, questionam que história é aquela. Irene, envergonhada, não dirá uma única palavra. Cândida explica. Sim, a mãe de vocês trabalhava comigo. Ela era uma das minhas garotas. Isso não tem nenhum problema, inclusive o pai de vocês a conheceu lá. Antônio questiona se esse era o segredo que ela tanto queria revelar. Cândida dirá que não, que o segredo é algo muito mais cabeludo e vai mudar a história da sucessão de uma vez por todas. Antônio rebaterá falando. Nada do que você falar vai fazer mudar minha decisão. Caio tá fora da sucessão e não tem justiça no mundo que faça eu mudar de ideia. Ademir pedirá ao irmão que cale a boca e permita que a Cândida fale o que veio revelar. Antônio tenta partir para cima do Ademir, mas será contido pelos filhos. Caio pede. Por favor, dona Cândida, conta logo que segredo é esse que a senhora guarda todos esses anos. Irene suplica para que a mulher desista de revelar o seu maior segredo, alegando que uma tragédia poderá acontecer. A dona do bar fala. Eu sei, mas não posso deixar Caio continuar sofrendo nas suas mãos, Irene. Vou revelar tudo agora. Cândida olha para Antônio e fala. Um dos filhos da Irene não é seu filho, Antônio.
Daniel e a Petra, em choque, olham para a mãe. Antônio arregala os olhos e pergunta: que conversa é essa? Cândida explica que um dos filhos da Irene é filho do Ademir. Antônio se aproxima da Irene. Com sangue nos olhos, pergunta se a mulher teve coragem de traí-lo com o próprio irmão. Irene dirá que não. Cândida toma a frente e explica: ela está falando a verdade, Antônio. Irene não o traiu coisa nenhuma. A verdade é que quando você a retirou do meu bar para morar aqui, ela já estava grávida do Ademir. Antônio olha para Daniel e percebe que o advogado é filho do irmão. Com isso, Caio, com a ajuda do Dr. Rodrigo, conseguirá reverter a situação e ficar com a sucessão. Você gosta do personagem do Caio? Se sim, deixa um coração para ele aqui abaixo nos comentários. E aproveita e me conta de qual cidade você está assistindo a novela. Eu também peço que você deixe o like nesse vídeo, se inscreva agora aqui no canal e ative o sino das notificações. E ainda tem mais novidades da novela. Para assistir, é só clicar no vídeo que está aparecendo aqui na tela.